Boa tarde, olha a gente aqui no penúltimo, gente, penúltimo dia da nossa Laser Week e foi uma semana transformadora, uma semana incrível, com muito conhecimento, com muitos resultados, muitas alunas compartilhando aqui o que elas têm feito, que tem agregado tanto assim na vida dos pacientes e como que elas têm tido resultados extraordinários. E eu não falo de resultado só financeiro, não. Estou falando de resultado de feedback, de pessoas realmente entendendo ali o efeito da fotobiomodulação, como que os pacientes estão recebendo essa nova técnica e tudo mais. Olha só quem está aqui com a gente já, a Luzinete Mello, a Adri, maravilhosa. Gente, nossas alunas, apresentem a Adri aí em oração, que a bichinha, coitada, tá ruim. Tá vendo? A bichinha teve piriri também. Todo mundo aqui em casa acabou ficando mal no final de semana, comentei com vocês, né? De segunda para terça, agora no comecinho do carnaval. E a Adri agora acabou passando mal também, gente. Então a bichinha tá em repouso, teve que cancelar a agenda dela. Então torçam aí, mandem bastante energias boas pra ela, tá certo? Dri, um beijo e vê se repousa, viu? Só, né, pra gente deixar claro, ela falei pra ela hidratar. Inclusive, olha eu aqui, ó, na minha aguinha de coco também. Porque até eu comecei a ficar ruim, mas a gente já tá aqui, certo? Olha, Sabrina, sou cliente da Geórgia, que legal. Olha, gente, esse universo da fotobiomodulação é uma coisa extraordinária, né? Às vezes a gente fica aqui presa, achando que a gente só pode empreender nesse quadradinho, nesse localzinho que nos cabe. E será que a laser terapia, ela só cabe aqui? Será que eu só posso atuar com a fotobiomodulação realmente se for na minha cidade, se for no meu estado? Ou a gente pode mais? Tem limites para atuação? Então, eu gosto de trazer temas que são relevantes, que levem a gente para um outro nível, para um outro start de conhecimento, onde a gente consiga somar e acrescentar. Não sei vocês, mas por muito tempo ir para outro país foi um desejo do meu coração, tá? Por muito tempo. Nossa, sério, uma vez eu já quis até me aventurar e ir para Portugal só com a roupa na mala, né? Ainda bem que eu não fui. Então, às vezes, muitos profissionais estão cansados aqui do Brasil. Acham que você só pode ser enfermeira se for a nível nacional. Mas o que espera pra gente além da fronteira do nosso país? Como será que é atuar, ou melhor, empreender? Como que é essa jornada? Como que a gente consegue se posicionar? Como que são as aceitações das pessoas lá fora pelos nossos serviços, né? Será que esse oceano é um oceano azul de verdade, onde a gente pode nadar à vontade? Quais são os desafios? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa live, então seja todo mundo muito bem-vindo. Quem acompanhou os nossos 3 primeiros dias de Laser Week, quem estava aqui comigo na segunda-feira, na terça e ontem, quero conhecer. Olha só, gente, segunda-feira, para quem não assistiu, nós tivemos a presença da Valquíria Maristela, que é enfermeira, queimou o barco, né? Saiu do hospital que estava depois de anos na enfermagem, com medo, com receio, se jogou e hoje está colhendo os frutos. Em um mês que ela pediu demissão do hospital, ela já está voando nos seus atendimentos, sendo luz na vida de todos os pacientes na Baixada Santista. Aí, não contente, trouxemos também a nossa aluna Erielma, lá de Manaus, que, assim como a Val, também está sendo luz na vida dos pacientes, mas cada pessoa tem um tempo, uma trajetória. E a Eri, ela acabou optando, ao invés dela arrumar um outro hospital para ela trabalhar, ao invés dela ficar fazendo 12 horas todos os dias, sabe o que ela optou em fazer? Conciliar jornada hospitalar e o empreendedorismo. E sabe o que é o mais incrível? Hoje ela recebe a mesma coisa que ela recebe no hospital, conciliando os dois. Às vezes, você que está aqui acompanhando a gente, você vai falar assim, Karina, será que eu tenho que me demitir? Não, não necessariamente você vai precisar se demitir. É que assim, gente, a demissão acaba acontecendo, sendo bem sincera, porque é matemática, né? Então, pare e pensa assim, eu trabalho 12 horas no meu dia para receber um exemplo, R$ 300, o meu plantão. Nem sei se é isso que vocês recebem, mas vamos pôr uma média aqui. Quando você decide empreender,
dois atendimentos, você recebe os mesmos R$300, depende do valor que você cobra. Então, vamos supor que você cobre baixo, que você cobre R$150 o atendimento. 2 atendimentos, você acaba recebendo o valor que você receberia num dia inteiro de trabalho. Só que agora, sem aquela loucura, você vai fazer, sai, vai. Mas sem aquela loucura, aquele tumulto, sem um monte de pacientes dando dar conta, sem você ficar pensando que o técnico de enfermagem faltou, que estão te ligando de outro setor pedindo para você mandar colaborador e você vai desfalcar a sua equipe, que o paciente precisa ir para o centro cirúrgico, mas infelizmente o médico não suspendeu o anticoagulante, e aí vai ter que infelizmente cancelar a cirurgia do paciente, que o outro tem remoção, que o outro tem exame no centro de especializações, sem aquela loucura que a gente tem, sem o físio precisar fazer plantão no hospital inteiro. Gente, porque eu vou falar uma coisa para vocês acham que a enfermagem é difícil? Mas graças a Deus, nós temos uma enfermeira pelo menos cada 3 setores, tá? Em instituições bem ruins. A gente tem uma enfermeira para 3 setores, dentro de uma instituição terciária. Tem instituição que nós temos um físio para passar plantão na emergência, para passar plantão na UTI, para passar plantão na clínica. Vocês acham que tá ruim para nós, somos da enfermagem, que vocês não viram os fisioterapeutas às vezes se lascando. Quando o hospital é bom, eles têm 3 no hospital. Quando o hospital é bom, 3 por plantão, gente. Ah, Karina, mas dá conta? Não dá, meu filho, porque se você tiver 3, 4 paradas, e aí? Como que a gente faz? Né? E aí você tem paciente pós-cirúrgico que o físio precisa passar, que o físio precisa ajudar na reabilitação. Aí ele também tem uma criança lá na pediatria que ele precisa ir lá e fazer manobras respiratórias. E aí estão ligando para ele que teve uma parada na emergência. Então, imagina vocês, é essa loucura. E aí, quanto que o fisioterapeuta ganha? Nossa, mas ele deve ganhar muito mais do que a enfermagem, né? Bosta nenhuma, gente. O fisioterapeuta tá no mesmo nível que a gente, ganhando a mesma coisa, só que tendo que dar conta de um hospital inteirinho. Então, a enfermagem que acha que tá ruim pro nosso lado, tá muito ruim pro nosso lado. Mas acredite, tem profissionais que estão piores ainda, entendeu? E aí não tem ninguém lá. Não tem ninguém, você vê ninguém buscando valorização. Ah, só físio e enfermeiro que passa por isso? Não, gente, farmacêutico também, médico também, e assim vai indo. Essa é a realidade do nosso país, infelizmente. A nossa saúde está cada dia pior para o usuário do serviço e para os profissionais, entendeu? E a gente fica aqui tentando remediar, tentando dar conta de tudo. Então, a demissão, ela é algo que naturalmente acontece, porque ela é uma matemática. Você prefere trabalhar 12 horas para ganhar os mesmos R$300 do seu dia, ou você prefere trabalhar 3 horas para ganhar os mesmos R$300? Vocês entenderam? E se eu resolver trabalhar 12 horas, Karina? E se de repente eu for uma workaholic e gostar muito de trabalhar e quero acelerar, quero atender 6 pacientes no meu dia, 3 de manhã, 3 da tarde, sem me matar muito, o que você vai fazer? R$900 você põe no seu bolso. É o equivalente a 3 plantões no hospital, você entendeu? É o equivalente a uma semana sua trabalhando dentro do hospital. Você fatura em um dia. Então, essa é a jornada empreendedora, essa é a transformação que nós trazemos. Então, a demissão, ela acaba acontecendo, é natural, mas não quer dizer que você precisa se demitir agora, que você ainda está insegura, agora que você ainda não sabe se o laser é ou não para você. O que eu falo para todo mundo? Se você não tentar, você nunca vai ter a sua resposta. E aí você vai ficar com a formiguinha buzinando na nossa mente. E se eu tivesse tido coragem? E se eu tivesse investido mais em mim? E se? O e se, ele é o pior veneno para o ser humano. Não deixe ele tomar conta dos seus sonhos, não deixe ele tomar conta de você. Se nada der certo, o máximo que vai acontecer é você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. E eu vou te falar uma coisa, isso é quase impossível de acontecer. Porque nessa jornada da laser terapia, só não dá certo para quem desiste. Quem vai até o final sempre chega onde quer. E esse caso clássico foi inclusive da Erielma, que ela está empreendendo, que ela está faturando a mesma coisa que ela fatura no hospital. E detalhe, tá? Não tenho tempo para fazer isso aqui acontecer, não. Porque às vezes o pessoal fala assim para mim, Karine, esses dias até eu tava respondendo suporte, gente, que de vez em quando eu gosto de ir pro suporte comercial, né? Por quê? Modéstia à parte,
eu sou uma excelente vendedora. E é por isso que eu ensino vocês a venderem também, né? Porque sim, a gente precisa saber vender. E vender não é dom, é técnica, é estratégia, entendeu? E aí, eu de vez em quando eu entro lá para responder os alunos, dar suporte aqui para as meninas, tudo mais. Até falei para esses dias, falei assim, ó, responde 2 dias aqui, vendi horrores já, hein? E aí, o que acontece? Uma pessoa chegou para mim e falou assim, ai, Karina, eu vou me organizar. Olha só isso, eu vou me organizar para quando eu tiver tempo eu entrar para o método 4K. Aí eu falei, perfeito, faça conforme o seu tempo, conforme as suas prioridades, mas eu vou te falar uma coisa. Quando você se organizar, não precisa mais você vir para o método, porque o método ele é justamente para que você tenha mais tempo, para que você tenha mais qualidade. Se você vai esperar você ter mais tempo e mais qualidade, você vai querer estudar? Vai curtir a vida. Se você já tem tempo e qualidade, vai viajar. Vai para Cancún, vai para Disney, vai para Maceió, que eu sou apaixonada, vai para Pernambuco, vai para Porto de Galinhas, ver aqueles recifes lindos lá. Para que tu vai estudar agora que você tem mais tempo, mais qualidade de vida? Não, tem mais tempo, mais qualidade de vida, vai viver, pelo amor de Deus. A gente só tem uma vida nesse mundo. Eu só tenho a vida de agora, eu não vou ter outra. Então, se você chegou no nível que você já tem tempo e qualidade, não vem pro método, vai viver a sua vida. O método ele é justamente para as pessoas que querem ter tempo, qualidade, quer ter valorização profissional e quer ter uma segunda renda ou uma renda principal. Quantos profissionais se formam enfermeiro e vão para o mercado e sabe o que se deparam? Com bela de uma porta na cara de todos eles, porque a gente está tendo uma crise. Ai, não falta emprego na saúde. Não falta, mas não falta profissionais também. Aí sabe o que acontece? Desvalorização. Cada vez mais enfermeiro ganhando menos. Tem enfermeiro ganhando R$3.700. Vocês têm noção do que é isso? R$3.700 para a gente cuidar do que há de mais valioso no mundo, que é a vida humana. Isso, gente, não tem como. Só que sabe por que o mercado paga isso para nós? Porque, infelizmente, tem mais profissionais do que nós temos de vaga aberta. E aí as pessoas acabam se submetendo a isso. E o modo que nós temos para revolucionar o piso salarial da área da saúde, não compre sua briga da enfermagem não, da área da saúde, é o quê? É a gente empreender, é a gente conseguir faturar mais, porque se eu estou empreendendo, eu não estou dentro do hospital. E aí tem mais vagas sobrando dentro do hospital. Sabe o que vai acontecer uma hora? Os hospitais vão ser obrigados a aumentar o salário dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, vão ser obrigados a pagar mais para plantão médico. Sabe por quê? Porque os profissionais não vão querer mais se submeter a isso. Eu não vou querer mais ir para um PS, trabalhar 12 horas da minha vida, correr o risco de apanhar, ser xingada, ter que resolver pepino da equipe técnica, ter que resolver pepino da gestão, ter que ser controlador e gestor e babá de médico para ganhar o que eu ganho empreendendo ou mais. Ou seja, eles vão ter que começar a aumentar o piso salarial da enfermagem, querendo ou não querendo. Esse é o nosso jeito de ajudar a nossa classe. Esse é o nosso jeito de revolucionar a área da saúde. E aí você tem uma escolha. Você pode ser a pessoa que vai fazer parte desse movimento, parte dessa revolução, ou você pode ser a pessoa que vai estar dentro do hospital aguardando a nossa revolução chegar lá. Eu prefiro ser a parte que auxilia no movimento. E aí a gente que precisa saber o que você quer ser, tá certo? Ó a Paty aqui que tá com a gente também nesse movimento. Sou da turma 8 e foi o melhor investimento que eu fiz. Gente, quem é Laserlet? Manda aqui. Cadê minhas alunas? Quem não é aluna nossa também já manda aqui para eu conhecer vocês. Inclusive eu quero saber qual cidade, porque gente, olha isso. A nossa live de hoje tá muito chique. Vocês estão achando que a nossa convidada tá aqui, made in Brasil? Tá não, amor. Ela está do outro lado do mundo, literalmente. E aí eu vou trazer uma pessoa espetacular aqui, ela, Geórgia, vai vir para nossa live e ela está lá em Israel, gente. Israel. Voltamos agora para a parte 2 da nossa live. Tivemos um problema com a primeira parte, mas aqui nós já estamos com a parte 2. Travou, mas a gente voltou e estamos aqui para receber todos vocês, tá bom? Para quem quiser saber sobre a nossa próxima turma do Método 4K, já comenta 2302 para receber o link para a próxima turma, tá certo? Quem quiser saber mais informações, já vou deixar até aqui o comentário fixado para vocês. E vamos chamar a G aqui. Deixa eu ver se a G já entrou. Assim que ela entrar, a gente já chama ela para nossa live. Voltou agora com todo mundo.
voltamos aqui. Olha só, estamos de volta com a nossa live. Você que está aqui com a gente. Boa tarde, Eri, tudo bem? Olha só, comenta 2302 para estar na próxima turma do método, tá? Maior formação em laser terapia de todo o Brasil, gente. Não tem outra melhor. Somos a maior, somos a melhor formação, porque aqui o nosso foco é realmente o conhecimento de vocês, tá certo? É vocês terem segurança para atuar e vocês poderem ser luz na vida dos pacientes de vocês. Vou aguardar a G entrar, tá? A G ainda não entrou. Assim que ela entrar, eu já chamo ela para nossa live. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Olá, tudo bem? Olha só quanta gente que não é nossa aluna ainda. Tudo bem, Shirley? Seja bem-vinda, Eliane. Gente, quem já atua com o laser aqui? Deixa eu conhecendo vocês. A Cris, eu sei que já. Quem atua com o laser aqui, já manda aqui pra mim que atua com laser. A Nath, nossa laser light linda. Torço tanto para ir pro meu palco, vocês não fazem ideia. Olha, toda vez que eu penso na Nath, eu falo, senhora, ela vai pro palco, ela vai pro palco, ela vai pro palco. Mentalizo tudo isso para as nossas alunas. A Cris, tudo bem, Cris? Vamos lá. Olha só, a Sol já atua com laser. Ah, ótimo. Ó, vou convidar para ela para gente entrar. Vamos ver se agora não trava. Mas internet é uma benção. A gente sempre tem dessas. Ao vivo acontece isso mesmo. Voltamos. Acho que agora foi. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Ah, então, eu tava te ouvindo perfeitamente bem e você também. Geralmente, quando trava, trava os dois, né? Mas vamos ver se o pessoal continua. Tá travado para vocês ou tá tudo bem? Então, vamos lá. Voltando aqui, Gê, antes de mais nada, muito obrigada por você ter aceitado participar da nossa live. Obrigada por estar aqui com a gente. E antes de eu perguntar quem você é, como que você foi parar em Israel, como que aconteceu tudo isso? Mas antes de mais nada, que horas são aí, por favor? Agora são 5h20, a gente está 5 horas na frente do Brasil. Então aí é 7h20 da noite. 17. 17. Ah, 17, é 5 horas, é. Então é 5h20 da tarde. Nossa Senhora, e para acostumar com esse fuso horário? Então, a gente está no pôr do sol. A gente, na verdade, tem 6 horas de diferença quando a gente está no verão. Aqui agora é inverno. Então, tem 5 horas para o Brasil. No começo, no, assim que você chega, eu cheguei com tempo, foi bem, senti bastante. Mas, né? Tá travando um pouquinho o seu som só para mim. Deixa eu ver. Se eu baixar melhor. Não, é na hora que ele corta, às vezes, seu som. Vamos ver. Acho que agora vamos testar e a gente vai ver se vai. Aí. O mais difícil é mais o processo cultural. É uma adaptação, um choque de realidade, né? Eu vim para Israel encarando como se fosse um intercâmbio, né? E um lugar bem exótico para você. Geralmente o pessoal fala, vou fazer intercâmbio em Londres, Estados Unidos. Não, vai para Israel fazer intercâmbio. Mas eu acho que tudo na nossa vida é muito Deus, sabe, Cá? Eu nunca programei. Eu tinha um filho, eu tenho 3 filhos, eu sou mãe de 3. Quando eu fiz aliar, que a gente chama, aliar é quando você volta para Israel, né? Todo judeu tem direito a voltar para Israel. E aí, como eu venho de família, né, de descendência judaica, eu tinha esse direito. E aí eu trabalhei nas Olimpíadas como enfermeira, fui gerente, medical manager nas Olimpíadas, e aí conheci uma amiga de trabalho que era judia, e ela falou, tem uma viagem, você não quer fazer e tal, é pra gente conhecer Israel, e eu falei, como assim, né? Tipo, uma viagem para conhecer Israel,
quem vai para Israel? Né? A Ah, gente eu só vê tenho vontade de ir para conhecer. Eu sou mas apaixonada. normalmente a gente só vê essas notícias ruins, né? Você não vê a parte boa, né? Ninguém fica mostrando. E aí eu falei, ah, tá bom, então vamos. E aí eu fui, conheci um país maravilhoso, lindo, descobri, assim, o que ninguém, né, conta pra gente, um país de alta tecnologia, um país de primeiro mundo, né? Onde você tem a saúde pública super aliada você hoje entra nos hospitais aqui, você acha que você está entrando num hospital particular. No começo eu falava, por que as pessoas falam tanto? A saúde daqui é ótima. E aí alguém falava para mim, Jorge, isso é saúde pública. Aí eu, verdade. Aí eu falava, não, mas isso tinha no hospital que eu trabalhava. Não, mas calma, eu trabalhava num hospital de ponta no Brasil, né? Então, assim, a referência que eu tinha, e na verdade aqui é a saúde pública. E aí eu falei, ainda assim eu me sentia muito perdida, sabe? Eu falei, uau, esse mundo é muito. Não sei se eu me encaixo de novo, chegando num país novo, como é que eu ia deixar meu filho, né? Todo esse processo de ser mãe. No Brasil eu trabalhava muito, 12, 24, 36 horas, né? Você é enfermeira. Aí, Eu só era passando, enfermeira. você é enfermeira. E aqui no Brasil você trabalhava em qual hospital? Eu trabalhava no Samaritano, na hemodinâmica, imagem e hemodinâmica E é um do mega de Samaritano. um hospital. E aí eu estava de referência, fiz pós no Einstein, em cardiologia hemodinâmica. Então eu estava acostumada com essa realidade, né, bem diferente. E aí quando eu cheguei em Israel, eu achei que, né, como eu ia me ver sozinha, né, eu vim sozinha, eu e meu filho. Então, como é que eu ia trabalhar na enfermagem, né? Primeiro, eu não dominava a língua, eu cheguei em Israel sem falar nada de hebraico, então era tudo 100% novo. Eu aprendi hebraico junto com meu filho, ele alfabetizava na escola e eu alfabetizava no curso, né? E assim eu fui crescendo. Até que um ano depois eu casei, Papai do Céu não faz nada errado. Eu casei, conheci o meu marido no dia seguinte que eu cheguei em Israel. No dia seguinte que eu cheguei em Israel, eu conheci meu marido. E aí a gente só foi ficar junto um ano depois. Mas aí ficamos juntos, já um mês depois a gente já estava morando junto, 6 meses depois eu já estava grávida. É E porque você aí tá falando um filho, aí você falou que tinha três. Aí eu já ia perguntar, e os outros dois? Agora eu tô entendendo a ordem da história. Mano, muito bom. Olha como que é as coisas de Deus. é muita coisa de Deus. Eu falo, gente, eu vim parar aqui assim, né? E aí eu engravidei do segundo, e aí não satisfeita com 3 meses pós-parto, engravidei do terceiro, Quase gêmeos. quase gêmeos. Então, são como gêmeos, né? Se a gente sai na rua, as pessoas acham que são gêmeos. É, Ah, é. E aí, depois que eu tive filho, eu falei, gente, nunca mais eu vou voltar a ser enfermeira, né? Acabou. É, não é mais meu objetivo, porque eu não queria passar de novo pelo mesmo processo que eu tinha passado com meu filho, pequenininha, plantão, dependendo sempre da ajuda de alguém. Aqui a gente não tem família, né? É só eu, meu marido e as crianças, e o que a gente chama da família de amigos que a gente faz, né? Da rede de apoio que a gente cria entre amigos, mas a gente não tinha com quem contar, né? seu esposo é judeu. É. E Uhum. aí, ele também é brasileiro, mas é judeu. E aí eu falei, e aí, como vai ser, né? E aí eu tentei. Você tenta se reinventar quando você chega num país e você é imigrante. Não tem essa de eu sou. Não tem essa de eu tenho diploma X ou diploma Y, né? Você faz o que te aparece de oportunidade. Mas eu sempre fui muito visionista e persistente, sabe? Eu trabalhei como cuidadora de idosos no começo, e eu falava assim, gente, tadinha, mas ela tá com, sabe, uau, ela precisa de ajuda, ela tá cheia de Visões. acometidas. Aí eu falava, uau, e agora o que eu posso fazer? Aí eu ia lá e falava no local, né, onde a gente passa os Plantão. pacientes. Como se fosse passar o plantão. E aí eles falavam, não, isso não é problema seu. Eu falava, meu Deus, como não é problema meu? Como é que eu vou deixar a velhinha assim, sozinha, sabe? E eu queria sempre inovar. E eu falava pro meu marido, não, tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E eu não sossegava. E aí vieram as crianças, e aquilo continuava dentro de mim, como é que eu ia mudar, como é que eu ia mudar.
até que as crianças nasceram no corona, né? Os dois. Então, eram aquelas restrições e tal. E eu falei, cara, eu preciso estudar. Eu não aguentava mais, eu estava fora, eu estava, entre aspas, no meu ambiente, que era cuidar, né? Eu estava cuidando das crianças, mas ao mesmo tempo eu estava vendo muita gente passando dificuldade. Então, a gente tinha um grupo de mães brasileiras e que uma se apoiava na outra, indicava, passava experiência. E aí eu comecei a ajudar essas mulheres, essas mães. E eu falava, ó, não, isso não tá certo. O médico falou isso, não tá certo. Ó, alguém não tá orientando, ó, tá faltando orientação, não é assim, né, sabe? E aí até que um dia uma das meninas falou pra mim, Geórgia, você tá sendo doula de todo mundo. Você tá sendo consultora de amamentação. E aí eu falei, uau, será? Eu falei, tá, é uma área que realmente eu sempre gostei. Eu tinha muita. Me identifiquei na faculdade, né? Com saúde da mulher, com materno infantil. E aí, quando elas falaram isso, eu falei, tá aí. Acho que eu tô me redescobrindo, né? E aí foi quando eu entrei para o mundo materno infantil. Eu comecei orientando as minhas amigas, e aí fiz curso, me especializei como doula, né? É, me especializei também em amamentação. E aí, quando veio a amamentação, veio a laser terapia que bateu na porta, né? Meio que É, quase junto. e aí, quando eu comecei, logo depois eu falei, Paulo, tá faltando mais um plus para eu ofertar para as minhas clientes. E aí foi quando começou a guerra aqui em 2023, né? É, a gente foi para o Brasil, foi o primeiro momento de guerra que eu passei, estando morando aqui. Foi um momento de apreensão para a gente não sabia o que ia ser, nem como ia acontecer. Na nossa casa, na nossa região, graças a Deus não aconteceu nada, mas o país é muito pequeno e tudo se torna muito inseguro, né? Apesar do país ser muito seguro, ter um sistema de segurança e tal, é, a gente decidiu ir para o Brasil. Meu marido falou, vai com as crianças, eu vou ficar, porque ele tinha que trabalhar, né, não dá para largar tudo. E aí, quando eu fui para o Brasil, eu tive contato com outras meninas do hospital, né? E aí algumas falaram, gente, você já viu isso de laser, não sei o quê. Eu falei, uau, já ouvi falar, não vi como funciona. E aí, o que vocês acham e tal? E a gente foi trocando. E aí, assim que eu cheguei em Israel, eu falei, cara, eu não sosseguei, eu não trouxe o laser, eu voltei 3 meses depois. Eu não trouxe o laser, mas aquilo ficou na minha cabeça, sabe? E agora, e agora, e agora, o que que eu vou fazer? E aí, uma amiga foi, eu voltei em fevereiro, uma amiga foi em julho, e aí eu falei pra ela, traz pra mim? Aí ela falou, trago. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu liguei pra uma representante da DMC e falei, manda entregar nesse endereço em São Paulo. Ele vai vir para Israel. Não sabia nada de laser, mas eu sabia que era muito bom. E aí eu trouxe laser. Eu fiquei com esse laser 1 ano praticamente, guardado em casa. E estudava, Meu Deus. estudava só pelos protocolos da DMC e coisas que eu ia buscando no Instagram, mas eu falava, tá faltando alguma coisa, né? Tipo, eu não me sentia segura para falar, para me jogar no mercado. E as minhas clientes ficavam assim, como você não tem o laser? Aí eu, não, vou trazer do Brasil. Eu com laser em casa, assim, vou trazer do Brasil, porque eu não me sentia segura. Até que eu encontrei o curso, o 4K, e aí entrei em contato a primeira vez. Aí eu falei, putz, valor tá alto. Ainda não posso, né? Porque com essa de ir para o Brasil e voltar, a gente teve que refazer a casa inteira, porque eu vendi tudo, dei a doida, vendi tudo. E quando eu voltei, a gente tinha uma casa inteira para montar de novo. 3 meses depois. Três Eu meses acho que ela depois, queria, eu acho que você já queria trocar os móveis, aí você aproveita e falou, não, vou pro Brasil, que aí eu vou dar tudo certo. Quando eu voltar, eu vou ter que comprar tudo de novo, entendeu? Gostei da estratégia. só Vou fazer isso com o isso. Rodolfo. E aí eu falei, putz, não cabe no meu orçamento agora. E ficava muito despaquerando. Acompanhava as lives, acompanhava tudo que você postava, ficava comendo aquilo. E tentava estudar, entender na fisiologia. Sempre gostei muito, né? Eu dei aula, logo que eu me formei, eu dei aula há alguns anos. Então, eu sempre gostei muito de estudar. E aí, até que um dia eu liguei pro meu pai e falei, pai,
não tem jeito. Me dá o cartão. Preciso de ajuda. Aí ele, te ajuda pra quê? O que você quer com o meu cartão? Eu preciso comprar um curso. E esse curso vai mudar minha vida profissional. Isso eu já estava atendendo como doula, como consultora de amamentação, mas não trabalhando com laser. E aí ele falou, tá, compra. E aí eu comprei, me joguei. E aí foi o meu divisor de águas hoje, tá? Hoje, essa semana, por exemplo, eu atendi domingo, 3 clientes no domingo. É, Ontem atendi 2, amanhã tem 2. Isso porque eu não atendo todos os dias presencial, tá? Porque tem a agenda de doula, de consultora de amamentação e a agenda de laser. Então eu concilio as 3 agendas. Só que o laser agora, as mamães e os médicos entenderam o quanto isso ajuda e muda, né? Hoje eu tenho uma gineco que eu fiz um períneo pós-parto, né? Uma recuperação de períneo. Foi uma recuperação de epísio, inclusive, que foi uma epísio, né, daquelas assim, que a gente não esperava, mas aconteceu. E aí, quando a paciente voltou na médica, ela perguntou: o que você fez? Eu nunca vi alguém recuperar um períneo em tão pouco tempo dessa forma. E aí a paciente falou: eu fiz tratamento de laser. Aí você fez assim pra ela, né? Aí ela me ligou falando isso. Eu falei, gente, eu fiquei emocionadíssima. Aí eu falei, como assim? Ela falou, Jorge, o médico falou que ele nunca viu isso, que ele quer saber como funciona esse laser e assim, e assado, não sei o que. Eu falei, gente, uau! E realmente, assim, a evolução dela em um mês, uma recuperação absurda. Os primeiros dias ela não conseguia sentar de dor. E assim, Tadinha. acabou a primeira consulta, ela já estava se sentindo muito melhor. E tem sido isso. E aí a gente agora está crescendo, né? Uma está passando para outra. E agora, não só fazendo períneo, porque os próprios médicos estão indicando. Semana passada, uma paciente entrou em contato que a gineco pediu o que eu posso fazer porque rompeu um ponto. Se eu posso avaliar que rompeu um ponto e ela não tem mais como fazer, A como suturar. sutura. Aí eu falei, tá bom, vamos ver. E estamos tratando. Ah, Então, e agora as meninas entenderam também o quanto faz diferença na pediatria, né? Na vida dos bebês. A gente está em pleno inverno. E esse inverno está muito doido, porque hoje, por exemplo, agora está tipo 18 graus. Normalmente era para estar, sei lá, 8. E esse inverno está muito, muito. aí não é aquele frio de não chega a temperatura negativa, ou chega? Não na nossa cidade. Na nossa cidade, não. É tipo São Negativo, Paulo, então. tipo São Paulo. Menos É, mal, né? é bom friozinho, mas tá muito doido, assim. Tipo, agora, por exemplo, eu botei essa blusa e eu já tô suando aqui, porque do nada tá 18 graus. Mas. E aí tem muito baby dodói, né? E aí, como eu trabalho com o público materno e infantil, as mamães entenderam, calma. Se você me atende e eu fico boa, você pode atender também os meus babies, né? E assim, é aquilo que eu falo pro pessoal da área da amamentação, que as meninas que vêm pra parte de materno infantil, eu falo, gente, é o casamento perfeito. Não tem como você atender numa consultoria de amamentação, num puerpério, e você não perpetuar isso para a parte infantil. Por isso que Sim. a gente trouxe o módulo de pediatria, porque é o casamento, é a continuação, é aquilo que a gente fala aqui, né? É o Pediatria. vender de novo para o mesmo cliente, porque teoricamente, se você só fica na amamentação, meu, essa mãe não vai ser igual a você, né? A grande maioria não vai ter filho em 3 meses depois, né? Então, a chance da gente atender essa mulher de novo é dali 3, 4 anos. Quando você Sim. tem um produto que se vende, é uma continuação do serviço, meu, você vai atender essa criança para aquilo que a gente viu, né? Nascimento dos dentinhos, coto umbilical, para bronquiolite, para rinite, sinusite, para otite, amidalite, tudo, né? Então isso é surreal. É isso. Aqui agora a gente teve agora umas 2 semanas atrás uma leva de um vírus e que estava causando uma queimadura química, né? Assadura química. E aí Hum. começou
todo um boom, assim. Hoje eu tenho um grupo de mães, que eu tenho cento e alguma coisa mães, num grupo de WhatsApp. Então, você imagina elas falando. Eu criei o grupo pensando justamente num apoio materno que elas não tinham, que foi tudo que eu sou, tudo que faltou para mim quando eu cheguei. Hoje eu tento oferecer. Eu criei um método e eu tento oferecer tudo isso dentro do método para elas. Que incrível. Realmente abraçar e não deixar elas soltas, né? E o sistema de saúde israelense, ele é maravilhoso tecnologicamente falando, mas ele é zero humanizado. O israelense, ele é muito ogro, sabe? Ele é muito preto no branco. É isso, você chega no consultório, a consulta dura 5 minutos. Se durar 5 minutos. É muito objetivo, entendeu? Entendi. Então, hoje, além, eu abraço com todo o meu estudo, com, né, cada hora se especializando em mais alguma coisa, trazendo para elas, eu também trago muito o lado da humanização, que eu acho que é o mais importante de tudo, sabe, Cá? Também Não acho. adianta a gente crescer, oferecer um serviço diferenciado. Hoje, eu sou a única em Israel que trabalha com laser terapia. Eu tô dando entrada pelo Ministério da Saúde daqui para trazer o laser, para eu poder crescer isso, para eu poder montar a minha clínica futuramente. Então, hoje eu estou trazendo para o. Estou enchendo o saco da Cá, toda hora pergunta alguma coisa no privado, porque realmente eu quero trazer isso para trazer conforto para muitas outras mães. Tem outros profissionais que estão chegando agora, que vão fazer, que estão vindo para Israel e já estão me procurando. Ai, Jorge, eu tenho laser, como é que eu trabalho em Israel? Só que ainda é uma coisa muito nova em Israel. Então a gente está engatinhando. Então, além de eu trazer isso para elas, eu também estou educando elas. Quem vem do Brasil, ou quem vai e volta toda hora do Brasil, já conhece, tá? A laser terapia, porque no Brasil hoje está muito, né, Disse. divulgado. Já é um trabalho que você tem acesso fácil. Em Israel, não. Eu tenho uma outra cliente que é podóloga, por exemplo, e eu mostrei o laser para ela. E aí ela trouxe o laser, mas ela tem uma clínica, ela só trabalha com podologia. Então, por exemplo, na área de materno e infantil, só tem eu em Israel. Então, Só. hoje eles estão até falando assim, Georgia, tem agenda hoje? Amanhã eu não tenho mais agenda essa semana, eu não tinha mais agenda essa semana. Então, graças a Verdade. Deus, o curso, o 4K, ele trouxe não só o estudo para mim, mas eu acho que é muito isso seu, e foi quando eu te mandei um áudio lá atrás que você mudou minha vida, muito no sentido de segurança, sabe? Não que eu não me sinta segura como enfermeira, não que eu não me sinta segura como doula, como consultora, mas o curso me motivou a acreditar mais em mim. E hoje a minha agenda de laser está superando as agendas de consultora e de doula, sabe? Então, eu acho que o maior diferencial do curso não é só o conteúdo, que isso né? Isso aí a gente não precisa nem falar, que é maravilhoso, é um conteúdo de alta qualidade. Mas eu acho que é essa segurança que você traz pra gente, é esse diferencial que você mostra a realidade de como você conquistou, sabe? Você não é só aqui, não é só o conteúdo. Você mostra a sua vida cotidiana e isso faz com que a gente tenha coragem. Eu olho assim, calma aí. Se a K conseguiu, por que eu não posso conseguir também? Exatamente. Agora tem meu consultório. Então, assim, eu tô correndo atrás de todos esses papéis aí para eu futuramente poder ter meu consultório. Porque o meu buraco aqui é mais embaixo, né? Não é tão fácil assim. Largar tudo, eu já larguei. Hoje eu me jogo. Hoje eu não. Gente, eu não consigo nem me imaginar fora hoje. As crianças aqui em casa já sabem. Eles machucam, chegam de noite, Laser. mamãe laser. Eles já vêm com a maletinha. Mamãe, você não fez o laser em mim. Tem que fazer. Eles levantam da cama, vão lá, pegam o laser e fazem. Até O quando a meu... gente não quer, a gente tem que fazer, né? Exato. Não, eles eu fico assim, eu falo, ai, não, às vezes eu acabei de chegar de atendimento, botei eles na cama, fiz a rotina, mamãe, o laser. Eu falo, tá bom, vai, vamos, faço uma aplicação, pronto, mimi, agora mimi.
Mas eles mesmos já sabem o quanto isso faz bem, sabe? O meu filho mais velho, o de 14 anos, ele fala: tudo é laser agora nessa casa. Tudo é laser. Qualquer coisa é laser. Ficou com dor de barriga, é laser. Tudo é Laser. laser. E o pior é que é assim mesmo. Eu saí, lá em casa as meninas estão com piriri, né? Aí elas já estavam melhores ontem, essa noite a Luísa começou, ai mãe, minha barriga tá doendo, minha barriga tá doendo. A Manta tá lá em casa, já tá fazendo manta já. Deixei no Ilib na manta e vim aqui e tá lá. Então, assim, é tudo. O Rodolfo ontem fez transcraniano nele. E assim a gente vai indo. Eu fiz manta em mim também a noite inteira. E assim a gente vai indo. Pra qualquer coisa. Laser. Entendeu? Outro dia Nossa, eu preciso de uma comecei reunião. também. Laser. Tava toda entupida, querendo ficar gripada. Eu falei, gente, não, posso ter parto a qualquer momento. Como é que eu vou ter parto gripada? E Lib, Não, é. não posso E ficar das, gripada. e das doenças aí, o que você vê que mais tem demanda? G? Hoje, na minha área, eu tô muito na parte de períneo, né? Na parte de recuperação de períneo. Apesar de eu ser doula e a Maria ser minha cliente, né? A gente traz essa. Ó, tem uma cliente minha na live assistindo, dia traz essa Traz essa manta. manta. Não, gente, essa manta é tipo assim, a criança tá tossindo. Aí você faz os pontinhos no pulmão com laser, pega a manta, coloca aqui atrás e deixa. No dia seguinte, o pulmão tá zerado. É surreal. Você deixa a manta ali, ó, meia horinha, no dia seguinte, pulmãozinho zeradinho. É surreal, filha. Aí tá com diarreia. Põe a manta no abdômen, zerado, filho. É surreal, filho. Eu não vejo minha vida sem a fotobiomodulação mais. Eu tô negociando com a Cibele, eu tô aqui. Eu vou comprar o Ilib, vou comprar O qual que é cluster, o outro, o que tem vários pontos. o cluster. O cluster, eu tô assim, qual que eu vou comprar? Não, Mas a manta essa que eu vou falar para vocês o seguinte, a manta que eu tenho aqui no consultório que tem Anvisa aqui no Brasil, é a Sport Lux, tá? É em torno de, acho que o Rodolfo viu até ontem, então uns 1.200 mais ou menos. E aí eu tenho, vou pedir para ele pegar aqui para mim, vou mostrar para vocês a minha da NASA, né? Porque é a perfeita. G, eu acho que você consegue comprar essa daí aí. Essa não tem Anvisa aqui no Brasil, mas essa para mim é a manta da NASA. Eu chamo qual que ela é de a manta da... Essa é a da Vision Light, essa daqui, ó. a online? E aí ela liga aqui, ó, tem esse visorzinho maravilhoso. Aqui, ó, ela é isso aqui, você conecta aqui na manta, que é assim bonitinha. Aqui você consegue limpar, higienizar perfeitinho. E ó, você liga ela. Deixa eu ligar aqui a minha. Ó, a gente liga ela aqui. Geralmente as mantas aqui no Brasil só tem o infra e o vermelho. Essa daqui eu tenho o infra, eu tenho o azul, tenho o verde, tenho o vermelho. Então, por Eu já vi exemplo, você mostrando. isso, então, por exemplo, um paciente que eu quero, e ela já tem as programações pré-definidas. Então, você vai atender para sistema de estimulação de nervo, para linfa, para dor, já tem aqui, ó, tá vendo? Aí você vai para, eu tô com um paciente com quadro de ansiedade, você programa ela aqui. Tô com um paciente que vai fazer uma limpeza de pele, eu preciso de uma potência mais superficial, né? Mais inferior. E aí você vai para energia, tipo, que nem eu, não dormi bem à noite. Aí eu venho aqui, programa as luzes, ó, vermelho e o azul. Aí você dispara, ó como ela fica. Ah, Gente, não, eu quero o vermelho e o verde. Ó, ela é arrasou. surreal. Quero o verde, ó, verde e o infra. Aí você liga aqui assim, ó, verde e o infra. Ó, o azul, quer dizer, verde Você e infra. Ó, tem informações e você mesmo pode programar. pode. Aí você programa ela aqui assim, ó, e ela vai ajudando em várias partes. Nem paciente que chega com. Sabe aquele paciente que chega com aquela ansiedade, aquele nó na garganta, aquela angústia, aquela sensação de pânico? Eu venho aqui, minha fé, programa vermelho, infra e onda verde, coloco aqui assim no peito, no plexo cardíaco e deixo 20 minutinhos. É assim, surreal. O paciente ele fala aquela angústia, aquela aflição, aquela sensação de sufocamento, claro.
A gente não faz só ela, né? Então a gente faz todo o resto. E lib, os pontos de transcraniano que eu ensinei nas aulas. Mas assim, ela. Então aí eu acho que você deve conseguir comprar, talvez. E depois eu vou te mandar uns contatinhos, que você tá um pouquinho mais perto aí, que a gente tá querendo ir pra China. Porque tá saindo tanta coisa, a pessoa não tem noção. Rodolfo, ele tá assim, alucinado. Fica doido. Tá alucinado. A gente tá querendo ir pra China, porque tá saindo muita tecnologia surreal. Surreal. A China tá assim, ó, Gente, anos-luz na fotobiomodulação. E aí, se eu for, eu te dou um toque, aí às vezes fica mais fácil de você comprar. vamos fazer um change. Entendeu? Sabe que eu me deparei, cara, aqui em Israel, quando eu comecei com essa burocracia de papelada, né, que a gente chama aqui do Ministério da Saúde, que é o Ministério da Saúde, eu falei, como que Israel, um país hipertecnológico, a gente ainda não trabalha com a laser terapia para tantos tratamentos, né? É isso. E aí eu comecei a procurar. A gente tem aqui alguns lasers, mas que não trabalha como o ILIB trabalha, não trabalha pontual, sabe? E é abaixo de 500 microwatts de Ah, potência. Então, ai, assim, simplesmente não modula, né? Como o nosso faz. E olha aí, isso, gente. você vê que é uma questão cultural, né? Porque é um país extremamente tecnológico para outras coisas, e para outra. Deixa eu só acender a luz um segundo. E para outra ainda não tem esse Não tratamento. E não. evoluiu tanto, né? Mas é normal. Pode acender, G. Respondendo, aproveitando que a G foi lá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse óculos aqui que eu estou, ele chama Retimer. Tá vendo que ele tem duas luzinhas aqui? São luzinhas verdes, tá? Que ele vai penetrando aqui para o nosso sistema nervoso central. Como eu dormi mal essa noite, essa semana, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tá ruim a coisa aqui pro nosso lado, né? Mas aí eu não dormi bem. E aí, para a gente aguentar, né, tudo que a gente tem para fazer hoje, por exemplo, tem live, tenho reunião a tarde inteira, tem que pegar uniforme de filho na escola também. Essa semana eu não tenho atendimento, porque como eu não sabia o que eu tinha, a gente não sabia se era algo viral. E aí a gente cancelou a agenda, porque Deus me livre você sair propaganda. Eu não sei o que eu tenho, então a gente tentou ao máximo não expor os pacientes a nada. Então essa semana eu tô sem pacientes. Mas hoje à tarde eu tenho reunião, tem um monte de coisa, tenho que ficar acordada. E à noite, hoje, né, nós temos a nossa aula de pediatria. Então, toda quinta-feira, 19h30, temos aula de pediatria. 19 a 19h30, agora de cabeça eu não lembro. Então, meu, tem que ficar acordada, né? E aí o retimer, ele ajuda no quê? Dá aquele bump de energia, ele me auxilia na modulação do ritmo circadiano, ele auxilia em pacientes que às vezes estão com um quadro mais severo de depressão também, porque ele vai penetrando, vocês podem ver que ele está penetrando aqui embaixo, ele não está indo na retina, no cristalino dos meus olhos. E aí ele vai fazendo uma estimulação, onde eu vou inibindo ali a melatonina, que vai me trazer aquela sensação de sono, de rebaixamento, e eu vou ficando mais animada, eu vou dando mais conta do meu dia a dia. O Retimer não tem para vender no Brasil, eu trouxe da Flórida. E assim, ele é maravilhoso. Aí eu vou estudar, preciso me concentrar, preciso me focar nas coisas, melhorar ali o meu poder de aprendizado. O Retimer, ele auxilia nessa parte também, tá certo? Então eu sou apaixonada, gente. Tô aqui com o meu para a gente conseguir dar conta do nosso dia a dia. Ô, Gê, e me fala uma coisa, como que funciona o pagamento aí? Quanto que você está cobrando? E claro, faz aí a conversão do real e qual que é a moeda israelense. Ó, na verdade, depende, Vou até tá? anotar aqui, que eu não sei qual que é o valor. R$ 1 aí vale quanto? 1,70. Não é tão assim. Não, é quase 1 para 2. Quase. Quase 1 para 2. Tá. Tá? Saudade de quando o dólar era assim aqui também. Ah, quem dera. O dólar pra gente não é tão, assim, no começo, isso foi engraçado, né? Que no começo, quando eu cheguei aqui, era um choque, assim. Eu chegava, uau, como eu tenho poder de dólar, né? Que eu cheguei, era tipo 1 para 3. Agora tá 1 para 3 e pouquinho também. Mas, é, valores. Valor depende, tá? Porque
eu cobro deslocamento junto e Aham. depende do que eu vou tratar também, da demanda. Então, assim, minha consulta mínima é 150 shekels. Isso dá 270, R$ 280. Hum, Isso dentro da minha própria cidade. Se eu saio da cidade, aí a gente já passa para 350 no mínimo, porque eu tenho um deslocamento bem grande. Israel é pequenininho, mas a gente vai a tudo que é canto. É um pequenininho que a gente consegue atender todo mundo, mas, né, é é uma deslocamento. demanda. E aí e aí é tempo, não é só. Porque às vezes a pessoa acha, ai, mas você ficou meia hora só, 40 minutos na consulta. Mas e o tempo para ir, e o tempo para voltar, e toda a nossa dedicação. E o tempo que eu passo aqui do outro lado da tela estudando, que ninguém vê, né? É Exatamente. 7h30 da noite, às vezes Às vezes eu quero acompanhar online, eu fico acordada, tipo, meia-noite, 1h da manhã, eu ainda tô acordada, sabe? Às vezes eu assisto a aula gravada, mas é toda uma dedicação envolvida. Então, assim, começa em 150, e aí Mas não tem. a Você gente vai de sabe acordo com que o tratamento. um dos motivos para o método 4 existir, método 4K existir, foi uma aluna nossa, que ela estava na Irlanda, e as aulas era só ao vivo, não tinha aula gravada, era ao vivo. Perdeu, perdeu, chora bebê. E Uau. ela era fisioterapeuta, ela foi para Irlanda e aí lá, até fazer validação e tudo mais, ela era camareira. Então, eu gosto de falar, né? Então, a aula tem horário para começar, não tem horário para acabar. Então, eu falo, filho, mas eu tô no Brasil, eu tô a 15 minutos da minha casa, né? E aí, ela, tadinha, às vezes era tipo, eu tava acabando a aula 11 horas da noite aqui, para ela lá era tipo 3, 4 da manhã. E ela lá assim, ó, tudo escuro, porque ela morava na casa de pessoas, né? Acho que era a irmã e o cunhado. E aí ela ficava tudo escuro com o fonezinho assim, você via a casa toda apagada, né? Porque eu ainda sou chata, eu gosto de ver a câmera ligada, né? Aí a câmera toda apagada, quietinha, ela lá no fonezinho assim, assim, o olhinho da bichinha fazia até assim. E aí no dia seguinte, às vezes ela tinha que estar, tipo, 7 horas da manhã no hotel já, pra começar a arrumação. E aí, mano, eu ficava muito assim, eu falava, gente, não acredito, não acredito. Aí o Rodolfo me cutucando, eu falava, não, mas curso gravado é muito ruim. Eu falava, né? Não, curso online é muito ruim, curso online é muito ruim, ninguém aprende. Por quê? Porque eu caí um monte de golpes, né? De cursos que te promete mundos e fundos, né? Ai, você vai aprender no horário que você quiser, a hora que você quiser. E aí você entrava lá, tipo, o curso, uma porcaria. E aí você ia pedir uma informação, você ia pedir um suporte, ninguém dava. O professor Você sabia menos, o professor sabia menos que eu. Eu ajudava, inclusive, em um desses cursos, e não foi um só, foram vários que eu fui fazendo que eu encontrava o meu problema. Um desses cursos, eu ajudava os alunos da professora porque ela não dava suporte. Era tipo um dia na semana e tipo não tinha suporte via vídeo igual a gente faz. Era um diazinho na semana e era assim, 2 horas ali, ela no Telegram respondendo. E tipo, mano, se você não estiver disponível nessa hora, sinto muito, e vai. E aí eu que ajudava a galera. Aí eu falo pro Rodolfo, não, não gosto, curso online é ruim, ninguém aprende, é uma bosta, só pra pegar dinheiro do povo. E esse negócio pra mim, de as pessoas me pagarem, eu sou muito certa com isso, sabe? Se o que eu for fazer é prejuízo, não quero. Até porque eu sempre atendi. Então, o curso ele não veio pra dar dinheiro pra gente, era porque tinha pessoas querendo saber, eu gostava de ensinar. Então a gente foi. Aí ele chegou pra mim, me deu uma cutucada, ele falou assim: Ué, você não é boa? Aí eu falei: Sou. Eu bem assim, né? Sou. Aí, se você é tão boa quanto você fala que você é, então por que você não faz uma formação boa de verdade, então? Porque criticar é fácil, mas faz algo melhor, então. Olhei pra cara dele, falei, seu filho de uma mãe, peraí, então. Aquilo na hora eu xinguei ele, fiquei revoltada, não vou gravar nada, não vou fazer curso nenhum. Só que ela não saía da minha cabeça, essa minha aluna da Irlanda. E aí, junto com ela, começou a vir Suíça, Portugal.
aí vieram pacientes da Itália, alunos da Itália, aí vieram da América do Sul. Falei, mano, não tem como, né? Aí falei, vamos gravar então. Aí começamos a primeira turma do Método 4K em novembro de 2023, oficialmente, do método, né? Porque antigamente era só mentoria, bate pronto. E aí veio oficialmente mesmo em novembro por conta justamente das alunas fora do país, que não dá, que nem você é de Israel. A gente tem aluna no Japão, a gente tem aluna na Austrália. Não casa às vezes os horários, né? Infelizmente. Faz muita, não, faz toda a diferença você ter. E sabe o que é mais interessante? Às vezes eu mando, eu falo assim, gente, vou mandar. Aí eu falo, não, é de madrugada. Eu falo, tá, Adriana, não vai responder agora. Mas aí quando eu menos espero, assim, tipo, passar uma hora, opa, eu tenho resposta. Isso é impagável. Eu tenho pacientes também em outros países e às vezes elas mandam, principalmente consultoria de amamentação, que é aquela dúvida de cara, né, durante a madrugada, o desespero da mãe. Elas mandam e às vezes eu respondo na hora, por causa do fuso horário. E elas ficam, ai, desculpa, eu te acordei. Eu falei, não, não me acordou. Ela, ah, porque aqui tá de dia. Eu falei, não, aqui já tá de dia. E aí, no final, uma delas falou assim, Jorge, não tem nada melhor do que ter essa conexão de horário. Porque você acha que você está incomodando, mas o suporte é imediato. E É, aí a mesma coisa aconteceu com no 4K. Às vezes eu mando e eu falo, cara, quando eu vejo já tem resposta da Adri lá. Eu falo, meu Deus, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom. Porque o suporte é exatamente isso. Às vezes você não pode esperar uma semana para ter uma resposta. É uma dúvida pontual, né? Você precisa daquele direcionamento, ou precisa de alguém para raciocinar com você. A Adri faz muito isso, né? A Adri não te dá a resposta, ela faz você raciocinar. Isso que eu gosto, sabe? é. Porque, assim, protocolo é muito fácil. Pergunta para o ChatGPT, ele vai te dar. Uhum. Pode criar, pode pegar o próprio DMC, tem os protocolos prontos. Mas, tipo assim, o que é aquele protocolo, sabe? Você olha e fala assim, Exatamente. tá faltando alguma coisa aqui no meio, sabe? Quem vai te explicar? Quem vai te ajudar a O raciocinar? sentido daquilo dali. Essa é a grande questão. Então, eu acho que o diferencial do 4K é exatamente esse, sabe? É muito incrível. E eu falo assim, eu sou muito crítica, é, por ser assim também. Eu dou um suporte para as minhas clientes também, sabe? Eu tenho o grupo de WhatsApp onde elas têm acesso direto, e a ideia é essa: é remotamente você tá dando o suporte que elas precisam, porque esse é o nosso diferencial de serviço, sabe? Exatamente. E é isso que hoje está fazendo. Ontem, inclusive, eu estava batendo boca lá no grupo de doulas pelo mundo. São 1.000 doulas, é um grupo no WhatsApp de doulas pelo mundo. E alguém falou de laser terapia, indicando outro curso. Aí eu falei, não tem melhor do que o 4K. Aí a menina falou, você está sendo egoísta de não deixar outro. Eu falei assim, não, tenho certeza do que eu estou falando. Eu estou defendendo porque eu já provei de outros cursos e esse é o melhor em relação a suporte e tal. Ninguém te engana. E aí teve uma menina que não gostou. Mas eu falei, ah, até Não, parece que o curso é meu, assim, mas a gente defende porque, de certa forma, é nosso, né? A gente cria uma família, é um apoio, assim. Você é sabe uma quem comunidade. diariamente, você sabe quem está tirando dúvida, com quem você pode contar, que vai responder, que interage mais nos grupos. Então é muito gostoso, assim, essa rede que você criou, que não é só o curso, né? É uma rede de apoio. Eu vejo muito espelhando no meu trabalho também aqui, sabe? Eu acho que é impagável. E hoje, Exato. quando, por exemplo, eu mando um contrato para as minhas clientes, eu coloco lá, você tem grupo de apoio. Isso está dentro do valor embutido, entende? Até Porque por, são até e, porque é né? assim, né? A gente é da área da saúde, é aquilo que eu falo. É, quantas pessoas empreendem de verdade na nossa família, no nosso redor? E às vezes você vai falar para as pessoas o que você está vivendo, as pessoas não vão entender. É que nem eu falo, Podolfo, como que eu explico para as pessoas o quanto a gente, tipo, o que a gente faz, o quanto a gente fatura? Ninguém vive essa realidade ao nosso redor. E aí, quando você está começando, você fala assim, ah, eu vou sair do hospital. Mas quem que você conhece? A sua rede de pessoas de convívio são pessoas que estão dentro do hospital. O que que elas vão falar para você? Você tá louca? Imagina, que não sei o quê.
Porque não é que elas querem o mal, mas é porque o que elas conhecem é aquilo dali. Só que existe uma área da saúde que é muito maior do que as paredes de um hospital. E aí, quando você se deparar com um paciente que não quer pagar, ou com um médico que não quer indicar, ou com um paciente que você fez e a resposta não foi tão boa quanto você esperava, com quem que você vai tirar dúvida, mas com quem que você vai se apoiar? Porque isso aqui é aquilo que eu falo. Conteúdo é maravilhoso. E é assim, é aquilo que você falou, mano, conteúdo o pessoal colocar na internet aí vai achar, né? Por quê? Porque eu tirei, apesar de muito protocolo ser exclusivo nosso, que nem vitiligo, não tem no Brasil, é só eu. É... Tanto que a gente quer fazer um estudo por conta disso. Psoríase, a mesma coisa. Então, assim, são protocolos que nós fomos desenvolvendo aqui. Mas, se você pegar e estudar os artigos, você estudar a fundamentação da laser terapia, você vai desenvolver os seus, né? Tá tudo bem. Agora, a comunidade, né? Esse movimento que nós temos de apoio. E aí os meninos ficam com raiva, gente, mas assim, não sou feminista, porém, contudo, entretanto, eu sou mãe, 3 filhas, sou mulher e vamos ser sincera, a jornada da mulher empreendedora e do homem é muito diferente. Até no nosso livro, eu trouxe exatamente sobre isso. Tem um trecho do meu livro que eu falo sobre isso. Meu marido foi arrumar emprego numa multinacional e quando ele falou que tinham 3 filhas, nossa, você é um herói. Você precisa muito trabalhar. Cara, como você é corajoso. Ótimo. Vai a Karina arrumar emprego em um hospital. Gente, a coordenadora virou pra mim e falou: o que você vai fazer com esse monte de filho que você tem? Aí eu já não sou heroína, não sou corajosa, eu não preciso trabalhar, você entendeu? Então é Verdade. desigual, existe sim. Você manda um filho para a escola, você manda sua filha para a escola descabelada, a mãe mandou. Nossa, olha, mãe, a mãe não vê isso. Seu filho pega piolho, a mãe não viu. Aí vai um pai solo mandar uma filha descabelada para a escola. Nossa, Ai, você viu? Tadinho, o bichinho não dá nem conta. Aí vamos arrumar o cabelo da criança porque tadinho. Então existe sim uma demanda. Eu não sou feminista, não tô levantando bandeira para isso, mas justificando para os nossos lasermen que eles falam que eu só tenho as alunas. Não é isso. É porque para vocês é um pouco mais fácil empreender e a própria sociedade incentiva. A gente não. Você, se você trabalha e você vai para uma reunião e seu filho está doente, você é uma mãe desnaturada. O homem, ele não tem para onde correr, ele tem que ir para a reunião porque ele tem que prover o lar. deixa eu fazer só uma observação nisso que você falou, que eu acho que é outra coisa que eu acho que tem que ficar muito, que eu acho que isso motiva qualquer mulher, qualquer profissional e que isso muda vidas, tá? Hoje, principalmente a laser terapia, né? É, ela me dá a liberdade. A minha vida profissional como doula, laser terapeuta e consultora, hoje eu tenho essa liberdade. Se o meu filho ficar doente, eu desmarco a minha agenda. Entende? Eu acho que essa liberdade para uma mãe, isso de uma mãe de quem já deixou o filho na creche doente e ia para plantão de 24 horas, sabe? Eu acho que isso muda vidas. Eu acho que hoje eu consigo ter o meu trabalho com mais leveza. Por exemplo, a gente vai acabar a live e eu vou fazer a rotina dos meus filhos. Assim que eles dormirem, às 8 horas, eu já tenho cliente. Mas de 6 às 8, esse meu Não, horário é fechado na minha agenda, porque é o horário dos meus filhos. Entende? isso não tem preço. Essa liberdade, ela vem. Não é fácil você conquistar essa liberdade. Você tem que ter coragem, tá? Você tem que ter coragem. Mas é impagável. Você não precisar deixar um filho doente, Uhum. coração na mão, porque você precisa ir trabalhar. E detalhe, trabalhar para alguém que se um dia você virar as costas e ficar doente ou precisar daquele apoio, você não tem, tá? Não. Eu trabalhei anos com ambulância no Brasil e aí ferrei minha coluna, lógico, né? Trabalhava com resgate anos e anos. E aí entrei para o Samaritano. Quando eu entrei para o Samaritano, linda, bela, Samaritano, trabalhava de salto, terninho. O que aconteceu? Trabalha 24 horas de salto, querida, para você ver na enfermagem, atendendo paciente VIP, aquela pompa toda, aquelas frescuras. E aí, um belo dia, eu travei a coluna e eu fui parar na cirurgia.
tá? Na verdade, eu já estava aqui, eu saí de INSS, fiquei de licença e tudo mais, e voltei. No que eu voltei, eu operei no mesmo hospital que eu trabalhei durante anos. Eu sequer recebi um oi, você tá bem? Eu ainda era empregada do hospital, eu estava de licença. Tá, eu fiquei arrasada. E dali eu entendi que não existe, ninguém merece a minha dedicação mais do que eu mesma, do que eu respeitar as Exatamente. minhas dores. Quantas vezes eu ia para plantão com dor na coluna e eu tomava remédio e falava: não, não posso faltar, não posso deixar minha chefe na mão, ela é maravilhosa. Quando eu peço folga, ela me dá. Ai, É, tadinha. E quando eu caí doente da coluna, eu sequer recebi um como você tá. Então, eu já passei eu por acho isso. que a liberdade de você empreender, você ter o seu é muito difícil. Você ter a coragem de deixar a CLT é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Aqui também eu deixei, tá? Quando eu comecei esse processo de transição aqui em Israel, eu estava trabalhando num hospital. Uhum. E eu comecei, eu falei, não, calma, eu já tô com mais clientes, já tô ganhando e ainda não tinha largado. E uma maneira assim, quando você vai largar o hospital? Quando você vai largar o hospital? Aí eu falava, não, não posso deixar o hospital, tá tudo bem, eu ainda consigo conciliar. Aí ele, Georgia, larga o hospital, você já tá ganhando mais. E eu falava, não, ainda não. Porque a gente foi ensinada de que a CLT é uma segurança, Exato. né? Hoje, por exemplo, esse mês eu bati o salário do meu marido. É ele que banca a casa. E esse mês eu bati o salário do meu marido. A gente fica tão feliz, né? Eu lembro quando eu bati do Rodolfo também. É muito gostoso. E aí eu peguei semana passada, numa quinta-feira, na folga dele, eu falei assim: a gente vai passear hoje. Ele, passear? Eu falei, a gente vai pra neve, pras montanhas daqui. Aí ele falou, tá bom. Aí quando chegou lá no meio do caminho, eu falei, tô muito cansada. Falou, pega um hotel. Aí ele olhou pra minha cara, de onde você tá tirando dinheiro? Foi tão gostoso falar pra ele. Falei, só fecha o hotel pra gente. Seu cartão e só fecha o hotel. Então, assim, e foi com muito sacrifício, tá? Foram anos de muito perrengue, sabe? Para chegar hoje. Então, isso é outra coisa que as pessoas não veem, sabe? É um processo. As nossas conquistas, elas não são simplesmente você Não. olhar e falar, ah, ela tá com um carro novo hoje. Não é assim que funciona, sabe? Às vezes você pagar a prestação de um carro novo é muito suado. É Oh, muito suado. Mas você precisa investir naquilo ali. Hoje, por exemplo, eu estou negociando com a Cibele, eu falei assim, putz, qual que eu vou comprar? Aí já mandei para a Dri, Dri, qual que você me fala, qual que eu devo comprar agora como segunda máquina e tal? Agora você já sugeriu a manta. Aí eu fico assim, já anotei aqui. Aí eu falo, tá, daqui a pouco eu vou ver os valores. Porque pra gente crescer, a gente tem que ter coragem de arriscar também. Sabe? Não é que eu não tenho exatamente. contas, não é que ninguém ficou rico. Ai, porque eu passei uma noite num hotel depois de anos de muito perrengue, de muita dedicação, de muito estudo. E eu falei pro meu marido nesse dia, eu falei, ok, hoje a gente vai. Não quero saber de conta. Depois a gente pensa nas contas. Porque Você sabe? é uma Ah, motivação. Isso te dá mais exato. motivação, sabe? Hoje eu tô já, essa semana toda eu já tô, calma, eu vou ganhar essa fechou provavelmente vai fazer 3, 4 sessões, esse aqui vai fazer 3, 4 sessões, vou comprar outra máquina de laser mês que vem. É uma preocupação que você faz. São Exato. conquistas, são pequenas conquistas, mas isso vem muito dessa coragem, sabe? Ah, É, e se eu posso falar para as meninas, para quem está assistindo, gente, confia em Deus, confia. Eu sei que às vezes é muito, parece que é da boca para fora, assim, sabe? Ah, você uhum. tá falando isso porque você tem uma vida estável. Não, não, não tem, gente. Você conquista ela. E Deus, é assim, você vê o caminho e vai, e acredita nele. E fixa lá na frente aonde você quer chegar. Hoje a minha meta é a minha clínica. É investir em outras máquinas, outras máquinas, né? Então, é isso. Tenham coragem, Ah, se joguem, porque eu, eu tava ontem, né? A gente fez a live com a Eli. E aí eu lembro quando a Eli falou assim pra mim, Karina, eu faturei meus primeiros R$ 1.000. Aí eu virei pra ela e falei assim, você vai comemorar.
você não vai pagar conta, você não vai fazer nada. Pegue esse dinheiro e se dê de presente, se dê algo de presente. E eu faço isso. Quando eu comecei, a galera falando assim, esse papo de feminismo. Não, não é feminismo porque eu não sou, tá? Mas é a realidade de quem é mãe, de quem empreende. A gente às vezes se coloca em segundo plano, em terceiro, em quarto, em último plano. Quando você tem um homem, graças a Deus, que é provedor do lar, eu tenho um excelente marido, a G tem um excelente marido também. Que a gente acaba fazendo? Eles fazem a parte deles de homem, de sustentar a casa, de trazer as coisas para dentro da casa. E o que a gente faz? A gente meio que se coloca em segundo plano. E aí eu falo que quando eu ganhei a mesma coisa que o Rodolfo ganhava dentro do banco, eu falei, cara, como assim? Tipo, eu, enfermeira com o laser que ele não acreditava que daria certo, que ele achava que era balela, né? Tipo, imagina uma luzinha que vai resolver. Eu estava tirando a mesma coisa que ele, com anos de profissão, trabalhando no TI do banco, e eu tinha batido o salário dele. Então, tipo assim, não é uma competição, não é isso. Mas é você falar assim, cara, eu também tenho valor e eu também posso. Eu não preciso me anular. E a gente consegue somar junto, a gente consegue crescer junto. Então, algumas coisas, alguns marcos, que nem a G falou, eu pagar o hotel. É uma sensação de que, cara, nós também somos úteis. Porque não é sobre o dinheiro, mas é sobre como você se sente ali. É você falar, cara, eu estou conseguindo devolver para a minha família o que o meu esposo tanto fez também por nós, né? A gente consegue contribuir para a melhora da nossa família. Levar minhas filhas para viajar para Disney, puta, um puta de uma realização nossa, né? E aquilo que você falou, as coisas vêm com muito trabalho, vem com muita dedicação, porque nada cai do céu. O paciente não tá dormindo na casa dele, do nada Deus manda ali, ó, vá no endereço tal, que a profissional tal vai te atender e nananana. Não é assim, é a gente divulgando, a gente tendo estratégia, é você fazendo o seu trabalho acontecer, porque não é só comprar o laser, que nem a gente falou, comprou o laser, mas com um ano parado. Não é só isso, é a gente realmente ter estratégias e aonde eu quero chegar? É sempre isso que eu falo. O Rodolfo fez uma entrevista esses dias aqui com uma pessoa para ser gerente aqui com a gente. E aí ele virou para ela e falou assim: ó, se nada der certo, você é a primeira a ser demitida. Ele falou assim para ela. Aí eu falei assim, mano, eu tentando seduzir a pessoa para ela sair do emprego dela e vir trabalhar com a gente, você chega para ele e fala assim, mano, se não der certo o atendimento, se não der certo isso, não der certo aquilo, você é a primeira a ser demitida. Ele falou bem assim para ela. Eu falei, cara, você minou tudo que eu tava fazendo. E aí ele falou assim, mas eu vou te explicar uma coisa. A única pessoa que não é demitida da empresa é a Karina, porque primeiro que é a empresa dela, segundo que é ela que atende os pacientes. Ele falou assim, e ela só atende pacientes hoje, não é por ela mais, porque hoje eu já poderia parar de trabalhar, eu não precisaria mais trabalhar, eu não precisaria mais atender pacientes, graças a Deus, não precisaria mais dar aula, graças a Deus. Mas por que a gente continua? Não é pelo dinheiro, é porque você tem um propósito, você tem uma missão. Você entendeu? Ele voltaria a trabalhar, entendeu? Ele voltaria a trabalhar. Ele já falou, eu voltaria a trabalhar. Mas eu não precisaria mais trabalhar hoje, né? Com a vida que a gente conquistou, com o que a gente acabou indo investindo. Então não é só você. Poderia estar morando numa mansão, poderia. Mas eu preferi fazer meu pé de meia, eu preferi pegar o dinheirinho dos atendimentos e a gente pensar que eu preciso construir um futuro de longevidade. Então, a gente tem que ter essa visão. Aonde você quer chegar? E a gente pode Exato. chegar onde a gente quiser. A enfermagem, ela vem de um período de submissão muito grande, submissão a um sistema que está falido, submissão à equipe médica, submissão a todo mundo. E quem dá voz à enfermagem? Quem vê a enfermagem adoecer, quem vê a enfermagem cair? E não só a enfermagem. Quando eu entrei para a laserterapia, eu vi que eu tinha a visão muito do enfermeira. E não é só a enfermagem que passa isso. É físio, é médico, é biomédico. Biomédico, então, meu, coitado pessoal, é cacetada de todos os lados. Então, hoje a gente pode ser o que a gente quiser, desde que a gente tenha coragem para colocar isso em prática. Isso não é papo de feminismo, isso é sobre empreendedorismo, sobre fé, sobre determinação e sobre sonhos. E aí, se as pessoas entenderam o contrário, sinto muito, entendeu?
Não, é isso, cara, é visão. E eu acho que a principal coragem, a principal palavra é coragem e resiliência. Exatamente. E eu falo isso de quem viveu assim, porque a vida do imigrante, ela não é fácil. Pode parecer um mar de rosas. Ai, você mora fora, vem pro Brasil, tá ganhando em dólar. Não, não é, gente, não é. A vida do imigrante é muito mais difícil do que parece. Muito. São muitos sacrifícios, são muitos choros que ninguém vê. É estudar de madrugada para aprender uma língua que você não domina. Eu estudo absurdamente para eu já revalidei, mas eu ainda tenho que fazer uma prova. Então, estou estudando igual doida. Por exemplo, tirei 56, tem que tirar 60. Já tirei 56, 54, 52, 56 e não chego ainda no 60. Não, mas vai chegar. Você não desiste, exato, tá ali na meta, sabe? Porque eu preciso tirar os 60 para ter a minha clínica. É a minha meta, tá ali, tá focado, tá aqui na minha parede, sabe? Eu tô visualizando toda vez. O meu computador é a minha empresa. Então, assim, é muito acreditar. E a resiliência é isso, é constante, né? É a fé, é uma fé constante. Tá, Ai, você muda gente. vidas, você faz diferença para todo mundo. E eu falo isso de coração, gente, de coração real. Ver a sua motivação diária, o modo. Porque você vê, o que você passa pra gente no Insta é um recorte da sua vida, né? O Insta, ele é só um recorte. E ainda assim você mostra uma dedicação. Você mostra que você, como empresária, é o que você falou, você não precisaria mais estar se expondo desse jeito, mas você mostra que você atua em todas as áreas, entendeu? E é isso que é o diferencial. E é isso que motiva a gente a querer estar no 4K também. É muito Ai, bom. obrigada, Gi, de Eu verdade. continuo que você muda vidas, e é real. Não, eu sou uma das pessoas, eu falo que eu consegui unir as três áreas que eu mais amo no trabalho, né? O Rodolfo falou assim para mim esses dias, a gente estava conversando sobre o propósito e missão, né? E aí eu falei assim para ele, eu falei assim, meu, eu amo cuidar de pessoas, mas eu amo ainda mais ensinar. Ensinar, e aí quando a gente estava revendo o livro, em breve vai sair, eu faço questão de mandar para Israel. Vai chegar em Israel, faço questão. E aí eu tava vendo, escrevendo parte do livro, né? E aí eu vi que ficou muito mais claro isso. Quando a gente vai fazendo ali voltando para escrever o livro, que o ensinar era algo que eu sempre admirei. Eu acho que a pessoa, quando ela tem o poder na mão de passar, e acho que isso é algo que todos nós podemos fazer, né? A vida, ela é isso. Você sempre pode ensinar alguém, a gente sempre pode aprender com alguém. Isso é muito lindo. A vivência. A minha filha, esses dias a minha filha chegou para minha mãe brigou com o Klaus. Minha filha tem 9 anos, né? Klaus é o meu cachorro. Aí minha mãe brigou com o Klaus, que ele tá arteiro e tal. Aí a Júlia pegou e começou a mimar ele. Aí minha mãe falou assim pra Júlia: Júlia, não faz isso que ele vai ficar sem vergonha. Aí ela virou pra minha mãe e falou assim: vó, eu mimo ele porque o Klaus me ajudou no momento mais difícil da minha vida. Olha pra cara dela. Minha mãe olhou pra cara dela e começou a rir, né? Minha mãe, oxe, momento mais difícil da sua vida, você tem 9 anos. Aí ela olhou pra cara da minha mãe e falou: vó, ele me ajudou emocionalmente. Olha isso, ele me ajudou emocionalmente quando a POC morreu. A POC era a nossa porquinha da Índia. Ela entrou em desespero quando a POC morreu. Eu fiquei muito preocupada na época, porque a POC morreu, tadinha, e ela ficava assim, ela gritava. Ela, mãe, ajuda, mãe, leva ela no veterinário, mãe. Nossa, ela ficou muito mal. E aí, a gente, tipo, mano, tem 1 ano que a POC morreu. E ela virou pra minha mãe e falou assim: ele foi meu apoio emocional quando a POC morreu. E minha mãe falou: Karina, aprendi uma com a Júlia hoje. Então, o ensinar é isso, é a gente saber que a gente pode sempre ensinar o outro e a gente pode aprender muito mais também, sabe? E isso é algo muito bom, essa busca, essa evolução. Não sou a mesma pessoa de ontem e com certeza a pessoa de amanhã não vai ser a de hoje aqui, porque o ensinar, essa troca, ter você na nossa vida, né? Já comentei no começo da live, não sei se você estava, era um sonho meu e do Rodolfo, um projeto ir para fora do país e a gente não deu esse passo. Por quê? Filho, bloqueio, você fala, não vou. E toda vez que eu vejo pessoas que foram, eu falo, cara, a minha admiração é eterna. Eu tenho uma prima minha que mora na Geórgia, nos Estados Unidos,
heroína. Eu falo, cara, você largou tudo no Brasil. E isso é de uma força, de uma coragem, você recomeçar a sua vida. Quando você não tem a sua rede de apoio, quando tudo que você conhece não pertence ali, você tem que aprender tudo novo e você tem que voltar para um mundo ali que você fala, cara, se no meu país eu era X, aqui eu sou Z e a gente precisa começar tudo de novo. Então, isso é de uma força surreal. E a gente aprende constantemente. Então, G, eu só posso agradecer você por ser essa força, por estar sendo luz para todo mundo aí em Israel e não só em Israel, né? Que você possa inspirar muitas mulheres, que você possa viver o melhor da vida, que você continue tendo essa força, essa resiliência. E eu quero muito poder conhecer sua clínica. Quem sabe um dia Deus prepara de eu ir conhecer Israel. E se Deus abençoar, você já vai ter sua clínica aí. Muito obrigada por levar a missão da doutora do laser para ir, por estar sendo essa referência para os seus pacientes, de verdade, viu? As pessoas precisam de mais Geórgias, de coração. Obrigada, Kai. E precisamos mais cá também, que você motiva, gente. Mas, Minhas clientes já sabem, é a luz que elas precisam. Já é a frase clássica. Laser é a luz que vocês precisam. Gê, muito obrigada por hoje. Vou deixar você ir lá cuidar das crianças, para você colocar eles para dormir, que você ainda vai atender, pelo que eu entendi, né? Então, daqui a pouco tem paciente e que você só tenha sucesso. E quem sabe quando você vir, começa a planejar suas viagens para a data do laser fica, para você vir no Brasil, viu? Tu Ah, tem que então ir no laser fica. É. vamos sim, a gente vai programar bonitinho. E Quem vocês sabe pra cá também 2027 você tá com a tenham gente. aqui. Pode deixar, Gê. Um grande beijo. Dá um beijo no seu esposo e nas crianças, viu? Parabéns. Obrigada, Kai. Beijão. Um Tchau. beijo. Tchau. Gente, que live incrível. A Gê é surreal. Ela me mandou mensagem perguntando justamente que ela estava fazendo a revalidação dela lá e se eu tinha documentação, se eu sabia como poderia ser feito. Eu falei, Gê, não faço ideia, né? Não tem como eu saber como que você vai fazer aí. Mas foi uma história incrível. Espero que vocês tenham gostado. Nada programado, tá? Nada. Mandei pra G antes da gente entrar na live. Falei, G, vou começar a live, é um bate-papo, eu e você. Não pergunto nada demais, a gente quer a verdade, a sua história vai transformar vidas, já falei isso pra você. Então, nada ali foi combinado, nada, a gente não pede pra eles falarem nada, mas eu gosto sempre das pessoas falando a verdade, né? Hoje nós temos a maior formação em laser terapia do Brasil. Segunda-feira vamos abrir as inscrições. 250 pessoas vão vir fazer parte do método com fé em Deus. Eu espero que quem estiver na live com a gente hoje possa ter uma oportunidade de estar com a gente dentro da próxima turma do método 4K e que você possa, assim como a Georgia, assim como a Eli ontem, como a Erielma na terça, como a Valkyria veio na segunda-feira também, que a gente possa contar a sua história, sabe? Que a gente possa ver o quanto o laser transformou a sua vida. Porque não é sobre a Karina, não é sobre a doutora do laser, é sobre os nossos sonhos. Que muitas das vezes a gente acha que eu já tô velha, acho que eu já cheguei no nível de estabilidade no meu trabalho, tá ruim, mas não tá tão ruim ao ponto de eu me mexer. E a gente acha que é aquilo e somente aquilo. Mas não. Eu sempre falo, se você está num lugar e esse lugar, ele está te incomodando. Você acha que você não está sendo o seu melhor, que você não está no seu potencial máximo. Então aquele lugar já ficou pequeno para você. E você já pode ir para um próximo nível. O que nos falta às vezes é só coragem. Coragem para ir para o próximo nível. Coragem para dar o próximo salto, né? Mas se você tiver coragem, pode ter certeza que vai valer a pena. A gente ser dona da nossa agenda, a gente ser dona da nossa carteira, você ser dona do seu futuro, você falar assim, cara, a minha vida tem previsibilidade, a minha vida não está pela instabilidade de uma instituição, ela não está ali nas mãos de um gestor que pode gostar de mim enquanto eu for útil, eu estou aqui. O dia que eu não for mais útil, eu não sei onde eu vou estar. Isso não é ter controle da nossa vida. Isso é eu entregar ali a minha vida para outra pessoa escrever o que ela quer sobre o meu destino. E se você não quer ter esse destino, se você quer ser você, a dona da sua jornada, da sua vida, se você quer escrever a sua história, então eu te convido para estar na próxima turma do Método 4K. Basta você comentar 2302 aqui, que a gente vai te mandar todas as informações da nossa próxima turma. Amanhã
Amanhã nós temos o último dia da nossa Laser Week, com a presença maravilhosa da nossa Ana Paula, médica que está empreendendo. E eu sei que se você é da enfermagem, muito provável você já xingou alguns médicos. E eu sei disso porque eu já xinguei também, gente. É normal. A gente culpa os médicos pela desvalorização da nossa classe, né? É normal, só que a gente nunca enxerga os médicos bons e as pessoas que estão conosco na nossa luta. E o que é principal, as pessoas que estão lutando pela saúde de outros pacientes. Então eu quero trazer amanhã para o fechamento da nossa live, ela que é maravilhosa, extraordinária, doutora Ana Paula, que vai estar com a gente aqui. E amanhã também começa o nosso Quebrando Protocolos. Então eu vou ensinar para você, amanhã à noite, como faturar os seus primeiros 5.000 reais com a laser terapia. E no sábado, não seria quebrando protocolo se a gente não viesse com o pé na porta, estourando tudo e ensinando vocês como atuar com segurança, com verdade, sem mentira e sem blá blá blá. Sábado nós teremos uma aula incrível de ponta a ponta. Parte prática, empreendedora, como vender, como ofertar, como captar pacientes e como fazer o laser na prática no tratamento de varicose, que é uma das maiores demandas que a gente tem tido aqui nos últimos tempos e que o resultado com laser, ele é extraordinário. Karina, o que é varicose? Olha para sua perna agora, tá vendo aqueles vasinhos verdinhos aqui? Então, pois bem, varicose é esses vasinhos que estouram na sua perna, que causam dor, que afetam a sua circulação e que muitas das vezes pode ser ali um pontapé para uma trombose. E é exatamente sobre isso que eu vou te ensinar a tratar amanhã na nossa live. Amanhã não, perdão, sábado na nossa live. Como você atender um paciente. Só que, para você ter certificado, você vai precisar participar dos 2 dias. Sexta e sábado para você pegar o seu certificado e você precisa estar na live para você aprender. Já te adianto, conteúdo assim a gente entrega de graça, mas a gente não deixa gravado. Então, se você não estiver na nossa live, você não vai poder receber todo esse conteúdo, tá certo? Gente, muito obrigada por hoje. Obrigada pela nossa semana. Hoje é o primeiro dia útil do ano, tá? Então, guarda essa data aí, quinta-feira, pós-carnaval. Dia 19 é o primeiro dia útil do ano. Finalmente começamos 2026 e agora eu te convido. Já que o ano começou, por que não começar a transformação que você quer na sua vida? Entra com 2026 com os 2 pés na porta. Faça desse ano o melhor ano da sua vida. Que você encerre o ano com sensação de dever cumprido. Fiz o meu melhor. Porque o que hoje você está sonhando, pode ter certeza que no final do ano você vai alcançar. Te encontro amanhã ao meio-dia para o último dia da nossa Laser Week. Um grande beijo, até mais!